Você está na série de vídeos Pentateuco Breve Introdução. Esse é o vídeo que nós vamos falar sobre o livro de Êxodo, ou o livro do Êxodo. E eu sou o professor Daniel Ramos. A mensagem do Êxodo: redenção pelo sangue. Versículos chaves 2. Êxodo 3, verso 8 e Êxodo 12, verso 23. O tema principal de Êxodo: a história de Israel desde a morte de José até a construção do tabernáculo. Se pudéssemos fazer uma sinopse, nós vamos colocar como 4 períodos da história de Israel. Primeiro, o período do cativeiro, que vai trabalhar a opressão no Egito, em Êxodo capítulo 1, do verso 7 ao 22, os eventos dos primeiros anos da vida de Moisés, seu nascimento e adoção, que são os capítulos 2, verso 1 ao 10, sua intenção de ajudar seus irmãos, capítulo 2, do 11 ao 14, a fuga de Moisés para Midian, capítulo 2, verso 15, o casamento de Moisés em Êxodo 2, 21, que aí já passa 40 anos, conforme Atos 7, verso 30. O segundo período, o período da libertação, que é um dos mais bonitos de todo o texto. A chamada de Moisés lá naquele evento maravilhoso da sarça ardente, Êxodo capítulo 3, verso 1 ao verso 10, sua comissão e capacitação divina, que nós vamos trabalhar tudo isso nos capítulos 3, do 12 ao 22, e capítulo 4, do verso 1 ao 9, suas desculpas, quem nunca? Êxodo 3, verso 11, capítulo 4, do 10 ao 13, Arão se associa com Moisés e ambos pedem a Faraó a libertação de Israel, aquela cena apoteótica de Êxodo 4, 27 ao 31, e Êxodo 5, verso 1 ao 3. Quando a escravidão fica mais severa, Êxodo 5, do 5 ao 25, as instruções divinas a Moisés e Arão, que são os capítulos 6 e 7, a contenda com Faraó e a aflição das 10 pragas, que ali é um texto icônico da Escritura, né? Que são os capítulos de 7 a 11, a clássica Páscoa, que é o capítulo 12, e aí nós entramos para o terceiro grupo de situações de Êxodo, né? O terceiro período, que é o período da disciplina. Aí nós vamos trabalhar o Êxodo, propriamente dito, que é o capítulo 12, do 31 ao 51, as experiências no caminho até o Monte Sinai, que é o capítulo 13 e até o capítulo 18, e aí nós entramos pelo último período, que é o período quarto, o período da legislação e da organização. Tem a chegada no Sinai, capítulo 19, verso 1 ao 2, a aparição do Senhor no monte, que são os capítulos 19, a promulgação dos 10 mandamentos, que é o capítulo 20, a proclamação das outras leis, que é o capítulo 21 ao 24, a orientação acerca da edificação do tabernáculo, que são os capítulos 25 ao 27, a designação do sumo sacerdote, que é o capítulo 28, a adoração do bezerro de ouro, que é o capítulo 32, a preparação e a construção do tabernáculo, que é um texto belíssimo, que são os capítulos de Êxodo 35 ao capítulo 40, e depois disso tudo, nós vamos entrar na perspectiva da peregrinação de Israel como um tipo de vida cristã. Aí a gente vai trabalhar o que nós chamamos na ciência teológica de tipologia, né? Tipos e antitipos. Aí a gente pode trabalhar assim, ó, por exemplo, a escravidão no Egito, um tipo de escravidão do pecado. Moisés como libertador, um tipo de Cristo. O Êxodo, um tipo de abandono da vida do pecado. O Cordeiro da Páscoa, um tipo de Cristo, o Cordeiro de Deus. A perseguição de Israel por parte de Faraó, em 14, do 8 a 9, um tipo das forças do mal que persegue a igreja. A divisão do Mar Vermelho, no 14 e 21, que é parte dos impedimentos que é removida
a coluna da nuvem e fogo, né? Essas duas colunas de dia e de noite, Êxodo 14, do 19 ao 20, um tipo da presença divina com os cristãos, o cântico de Moisés, capítulo 15, 1 a 19, um tipo do cântico da vitória espiritual, a multidão mista, capítulo 12, verso 38, o tipo de gente mundana na igreja, Mara e Elim, né, que é o 15, do 23 a 27, um tipo de experiências amargas e doces na vida espiritual, as panelas de carne, capítulo 16, verso 3, um tipo dos prazeres sensuais da vida passada, o maná, capítulo 16, verso 4, um tipo de Cristo, o pão da vida, a água da rocha, capítulo 17, verso 6, um tipo de Cristo, a água da vida, Coríntios 10, 4, e tem também a retomada lá em João, que sai dele água, né? Sustentar erguidas as mãos de Moisés, um tipo de necessidade da cooperação entre os líderes, na estrutura do tabernáculo, seus utensílios, ordenanças, vestes sacerdotais, arca da aliança, etc., estão entre os muitos tipos de Cristo e a igreja. Livingstone ou Livingstone e Êxodo. Aqui o vídeo é sem corte. Durante as conferências do centenário de Livingstone, essa palavra, chamou a atenção do povo para a sua dedicação e amor ao estudo da Bíblia. Fazia das Escrituras Sagradas o objeto constante de seus estudos. Certa feita, quando se julgou ameaçado do grande perigo, leu a Bíblia completa 4 vezes. Mais tarde, viu-se em sua vida que os livros de Gênesis e Êxodo ocupavam sua mente, sendo Moisés o seu herói favorito. E era assim que aquele poderoso varão de Deus mantinha aceso, melhor dizendo, o fogo de um santo entusiasmo e coragem. Aí você pesquisa aí sobre este rapazinho, né? Este homem. Êxodo, uma sequência do Gênesis. Sim, o intervalo que vai do final de Gênesis ao início do Êxodo mede 3,5 séculos, desde a descida de Jacó ao Egito até o advento da perseguição, decorrem 115 anos. Alguém já disse que este silêncio de 350 anos é quase tão terrível na sua grandeza quanto a solidão no Sinai e no Monte do Senhor. Êxodo é a sequência de Gênesis. Se em Gênesis se fala da queda do homem sob quaisquer formas ou condição, em Êxodo vemos Deus apresentando-se solícito em libertar o homem para o redimir, emancipá-lo e enriquecê-lo. Isso mesmo. Nos versos-chave citados nos termos altos aqui do nosso vídeo, em Êxodo 3:8, a declaração formal de Deus fixando seu propósito, e em 12:28, como o executaria. Êxodo é o livro da redenção. Notar como ele começa na escuridão e tristeza e termina em glória. Ao seu início, relata como a graça de Deus veio a um povo escravizado para o libertar, e ao seu término mostra a glória de Deus baixando para habitar com o seu povo redimido. É um modelo da nossa redenção. Nada se constrói, máquina, barco ou casa, sem que se elabore um plano e se esboce um modelo. Nossa salvação obedece ao plano elaborado por Deus antes da fundação do mundo, e o modelo encontramos em Êxodo. Êxodo é o quadro histórico que reflete a obra da graça divina da redenção e restauração do homem pelo próprio Deus e para si mesmo, por meio de Jesus Cristo, pelo apóstolo Moisés e o sumo sacerdote Arão. A história do Êxodo vive em todas as almas que almejam libertar-se da influência corruptora do mundo. Partindo desse ponto, observa-se que o livro é humano desde o seu primeiro até o último verso. Os fatos ali narrados são figuras e foram escritas para a nossa admoestação. Estudamos o livro de Êxodo para compreender o método de Deus para a salvação do pecador e os gloriosos propósitos deste mesmo Deus na realização desta tarefa. Você está estimulado? Bora lá! A divisão, o livro tem 2 divisões e 5 seções, como veremos no quadro a seguir. Divisão A, seção 1, escravidão. Capítulo 1 e 2. Eis aqui a condição miserável do povo que Deus redimiu mais tarde. É isso mesmo. Eventos, nós temos
inúmeros dentro desse contexto. Nós vamos ter o nascimento de Moisés, que é o grande personagem do texto do Êxodo, a adoção de Moisés, a renúncia de Moisés, uma vez que ele foi adotado pela filha de Faraó, né? Era neto do grande imperador, né? A renúncia de Moisés em ser chamado de filho da filha de Faraó, de ser chamado de príncipe do Egito, para assumir a sua família no meio dos escravos hebreus, a fuga de Moisés para Midian, o casamento de Moisés, o terrível sofrimento de Israel para despertar, para o purificar, e aí vai, para unir. Meu Deus do céu, são quantas as coisas que trazem o livro do Êxodo, né? E também para o desencantar. O livro de Êxodo traz o desencantar. Nem tudo é por mão beijada, velho. Esse esforço, coragem, né? É uma saga esse livro. A segunda parte, redenção, capítulos 3, do 15 até o 15 e 21, perdão. Capítulo 3 até o 15 e 21. Aqui nós vamos notar como Deus, em sua graça, baixando a Israel para libertar, e como pelo sangue se operou essa redenção. Deus vai lá. Nós chamamos isso na teologia de teologia catabalística, né? Ou teologia catabática. Cata do grego, né? Descer. Deus desce e vai até onde o homem está. É bem o evangelho, né? A encarnação do verbo. Os eventos que nós temos aqui, a chamada de Moisés, né? Deus chama Moisés, a volta ao Egito, conflitos com o faraó, porque uma vez que ele fugiu, ele tem que voltar, né, ao Egito, ele tem que enfrentar o problema dele. Isso é muito complexo, é bem novelístico, né? Os conflitos com o imperador, que era o seu irmão, né? Israel emancipado e o esboço da vida de Moisés. Durante 40 anos, pensou ser alguém. Durante 40 anos, aprendeu que era ninguém. E, finalmente, durante 40 anos, descobriu aquilo que Deus pode fazer com o ninguém que um dia pensou que era alguém. De brinde aí, ó. Terceira parte, a educação. Em Êxodo 15, versos 22 até lá o capítulo 19, começa a educação de Israel. Todo convergido a levar o povo a compreender que dependia unicamente de Deus. Em tese, a doutrina judaica e, consequentemente, cristã trabalha a dependência do Criador pela sua criatura. Essa tese, não tem como debater isso, não. Os eventos dentro desse contexto de educação, né, que nós vamos chamar no Evangelho de catequese, conversão, discipulado, enfim, trabalha aí as características de Mara e Elim, o deserto de Sir, Refidim, Ameleque e Jeto. Você tem que notar que também geralmente os Maras sucedem os Elims. O amor de Deus torna doces as águas de Mara, que não remove, né? Depois nós temos também em Êxodo a questão da legislação, que nós vamos chamar de divisão B, né? Tem a consagração, que é o capítulo 20 ao capítulo 23. Aqui nós vamos aprender que os redimidos devem fazer sempre a vontade de Deus e seu Redentor. Consagrar-se ao seu serviço, que é o ministério. A palavra serviço é o significado da palavra ministério. E para isso, Deus mesmo provê a regra para a fé e conduta. Ou seja, é Deus que dá a fé e é Deus que trabalha o modus operandi dessa fé. Lá nesse contexto. O evento, a entrega da lei moral. Você já notou que toda lei de santidade é lei moral, né? Toda lei moral converge à lei de vida, toda lei de vida converge à lei de saúde. Hoje ela grava sua lei nas tábuas dos corações dos redimidos pelo Espírito Santo, que ilumina e guia nos caminhos do Senhor. Nossa lei moral hoje é Jesus Cristo, né? Mas é toda oriunda da prerrogativa mosaica. A adoração é a quinta parte, que trabalha os capítulos 24 ao 40. Os redimidos devem ser adoradores e devem adorar
como Deus o tem determinado. Essa questão da adoração é complexa, né? Eu amo lecionar liturgia nas aulas de teologia, duas coisas que mexem muito comigo, Antigo Testamento, Evangelhos e Liturgia. Antigo Testamento mais a partir do Pentateuco. Aí tem a entrega da lei cerimonial. Esta é uma seção riquíssima do livro, pois Deus designa tudo para o tabernáculo. Consequentemente, são artigos sagrados e nenhum deveria ser omitido em nosso estudo aqui, que nós podemos chamar de estudo devoto. Bom, eu espero que vocês estejam gostando. A ideia do vídeo é literalmente te assanhar a querer entender um pouco mais do livro do Êxodo. E aqui eu espero que você, se você não assistiu, vai lá no primeiro, segundo, este é o terceiro vídeo, para assistir toda essa série a respeito do Pentateuco, que é uma breve introdução. Beijo no seu coração, fica com Deus. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado.